começar, então, agora a prosa aqui do nosso curso. A gente vai trabalhar hoje, então, com uma breve introdução do que é, que contexto é esse aí da avaliação psicológica, o que vem acontecendo, o que é avaliação psicológica, e aí as resoluções do Conselho Federal de Psicologia sobre a produção de documentos, para entender o que é parecer, o que é laudo, o que é relatório, qual que é a diferença entre eles. E à tarde a gente vai para uma atividade prática, então, de construção de documentos. Alguns dados aqui para vocês, gente. Teve uma pesquisa que foi feita de 2004 a 2016, em que os autores levantaram as 26 edições do Jornal do Conselho Federal de Psicologia. Lá eles encontraram 286 infrações na seção intitulada Processos Éticos. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a maior parte dos processos éticos disciplinares é em função de avaliação psicológica e documentos escritos. E o estado do Paraná é o primeiro do ranking. Os 3 números mais recentes dessa revista apresentaram com uma maior clareza o conteúdo das ementes, se tornando possível verificar que dos 57 processos éticos descritos, 34 foram relacionados à área de avaliação psicológica. Então, representando aí 60% do total dos processos disciplinares. E aí a gente tem algumas questões éticas implicadas nisso tudo, né? A gente tem mudanças no nosso código de ética profissional e várias mudanças no nosso contexto mesmo de atuação profissional, que vão deixando a gente muitas vezes em dúvida sobre o que fazer, como fazer, o que pode, o que não pode, eu posso afirmar o quê, de que maneira que eu realizo uma avaliação ou uma atividade, né? A gente está sempre em dúvida. E agora, com a nova resolução do Conselho de Psicologia, sobre a elaboração de documentos escritos, os profissionais estão enlouquecidos, né? Especialmente profissionais que estão na assistência social, porque eles estão sendo extremamente demandados a produzir documentos. O que acontece? É uma relação bem delicada essa, porque o sistema de justiça está aí precarizado, né? Não tem profissional suficiente no poder judiciário. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que os juízes sejam assessorados por equipes técnicas, que auxiliem, então, o magistrado na tomada de decisão deles e no acompanhamento de crianças e adolescentes. Então, eu tenho uma lei federal e tenho, a partir de 88, as políticas públicas, de um modo geral, que foram ampliando a atuação de profissionais da psicologia. Tanto é que hoje a maior parte dos profissionais de psicologia atua em políticas públicas. Eu não sei como é que estão os dados mais atualizados, mas até pouco tempo atrás era mais de 75% de profissionais atuando em políticas públicas. Isso por quê? Porque a gente tem o SUAS, o ECA, e esses dois, tanto a política de assistência como o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles determinam que haja profissionais da psicologia nesse contexto. É diferente do SUS, que o SUS, por exemplo, tem lá, se eu não me engano, na NOB-RH, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, tem uma equipe mínima e é possível lá que tenha psicólogos, mas não é obrigatório. Obrigatório é o quê? Médico, enfermeiro, eu acho que assistente social também, não me lembro. Mas, enfim, então, e na assistência social, não. Na assistência social está prevista na equipe dos serviços a profissional de psicologia. Então, esses dois acontecimentos aí no âmbito das políticas públicas, que é a política de assistência e o ECA, colocaram profissionais da psicologia, né, em atuação, em massa. Esses dois, né, ECA e assistência social, eles estão muito ligados. Por quê? Porque na política de assistência a gente trabalha com pessoas em situação de risco, o que envolve direitos violados. Então, a atuação de profissionais da psicologia na assistência social, especialmente, ela é muito ligada ao sistema de justiça.
porque a gente está falando de mulheres com direitos violados, de crianças com direitos violados, de idosos com direitos violados, que são as pessoas que na nossa sociedade, da forma como ela se configura, estão em situação de vulnerabilidade social. E esse contexto todo vai fazendo, então, com que profissionais da psicologia sejam exigidos em termos de elaboração de documentos. E aí, o que tem acontecido? Ministério Público, Poder Judiciário, determinando para profissionais de psicologia que atuam nesses contextos que emitam relatórios, especialmente. E aí uma coisa que a gente... O que gera dúvida, né? Relatório é uma coisa, laudo é outra. Laudo é decorrente de avaliação psicológica. Relatório é decorrente de atendimento. Logo, o profissional que está lá na assistência social, ele não vai produzir um laudo psicológico, porque ele não pode avaliar as pessoas que ele atende. Aí tem uma outra questão ética implicada aí para nós, que é quem avalia não atende. E aí o pessoal começou a entrar num conflito em questionamentos, né? Como é que o juiz está pedindo aqui que eu produza um documento? Como é que eu vou avaliar essa família? Como é que eu vou dizer se tem que tirar a criança da família, se não tem que emitir algo nesse sentido? E depois eu vou continuar atendendo essa família? Como é que fica o meu vínculo com essa família, enfim? Gente, essas discussões, elas continuam, tá? As pessoas estão tendo muitas dúvidas mesmo, porque é uma construção nova, tanto a atuação da psicologia no campo da assistência social, como a nova resolução, e várias coisas que foram se modificando e fazem com que a gente fique em dúvida mesmo do que fazer e como fazer. E a questão é, profissionais que estão ali na assistência social, de fato, eles não vão produzir um laudo psicológico, eles não vão avaliar os sujeitos. Agora, eles atendem. E é, sim, responsabilidade do profissional de psicologia emitir relatórios de atendimentos. Então, só que relatório é uma coisa, laudo é outra, e a gente vai ver essas diferenças aqui, tá? Então, a gente tem essas mudanças acontecendo aí na nossa profissão, a gente tem todo um movimento de patologização de crianças no contexto escolar, e aí a produção de avaliação psicológicas nesse contexto também, que é bastante delicada, porque a gente tem um histórico aí, não de avaliação psicológica, mas de testagem psicológica, né? Aí é uma outra questão, a avaliação psicológica não é psicometria, a psicometria faz parte da avaliação psicológica, mas não é sinônimo. E a gente reduziu as avaliações psicológicas a testes psicológicos e testes que são questionáveis. Se a gente for ver a história, por exemplo, do teste de QI, o teste de QI ele foi criado para segregação. Ele foi criado para segregar raças. E eu sempre me questiono, né? Sempre coloco em pauta que se uma coisa é criada com uma finalidade, dificilmente ela vai se dissociar dessa finalidade. Então, tem toda essa reflexão sobre os testes psicológicos que a gente precisa problematizar nesse campo da avaliação psicológica, da patologização dos sujeitos, segregação de pessoas, como, por exemplo, transtornos mentais em hospitais psiquiátricos, uso de testes sem evidência de validade, e que foram permitidos há pouco tempo, né? E que hoje ainda são compreendidos como arbitrários e preconceituosos. Então, tudo isso faz parte das reflexões aí éticas desse campo da avaliação psicológica, tá? E aqui tem um texto que eu compartilhei com vocês, que os autores dizem: não raro o profissional psicólogo enfrenta situações nas quais não há uma conduta ética explícita de como deve agir, nem mesmo ao consultar o Código de Ética Profissional do psicólogo, deparando-se assim com dilemas éticos. Um exemplo na avaliação psicológica é o uso ou não de testes projetivos em processos seletivos, uma vez que foram criados para auxiliar a prática clínica e são instrumentos que acessam conteúdos além dos necessários para o objetivo da situação. Outra situação é sobre a avaliação psicológica para a redesignação de sexo. Refletir sobre o quanto realmente ela é necessária, o quanto pode ferir a autonomia da pessoa, como se ela fosse incapaz de decidir sobre sua vida e de suportar as consequências advindas dessa decisão.
Então, a gente tem aí inúmeros dilemas éticos. Ainda pensando em questões éticas, tá? A gente tem no nosso código 72 condutas que devem ser praticadas pelo psicólogo no exercício da profissão. Destas, 10 são mais específicas à avaliação psicológica. Então, de 72, 10 são referentes à avaliação psicológica e estão lá nos artigos 1º, que tratam dos deveres fundamentais do psicólogo, e no artigo 2º, que diz sobre o que é vedado ao profissional da psicologia. O que a gente tem lá no 1º? Prestar serviço utilizando conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentadas na ciência psicológica. Fornecer informações sobre o objetivo do trabalho que será realizado. Fornecer informações a quem de direito sobre os resultados de serviço psicológico prestado. Geralmente aqui entram os documentos psicológicos. E daí as pessoas solicitam os resultados desse serviço que foi prestado. Seja um relatório, seja uma avaliação psicológica, seja uma declaração de um atendimento que você fez, um atestado, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisão que afetem o usuário ou beneficiários. E aí aqui entra um outro problema. O que eu escrevo? Né? Então, eu só posso transmitir quais informações? O que é ético, o que não é ético? O que eu coloco, o que eu não coloco nesse documento? E zelar pela guarda, empréstimo, comercialização, aquisição e doação de material privativo do psicólogo. Ainda, no artigo 2º, emitir documentos sem qualidade teórica, técnica e científica. E aqui fala das coisas que são vedadas, tá? É vedado ao psicólogo emitir documentos sem qualidade teórica, técnica e científica, interferir na validade, adulterar os seus resultados ou fazer declarações falsas, ser perito, avaliador ou parecerista em situações que há vínculos pessoais ou profissionais. E aí tem uma outra possibilidade de atuação de profissionais da psicologia, além da perícia, é o assistente técnico. Eu não sei se vocês sabem dessa possibilidade. Atuar como assistente técnico. Em processos judiciais, você tem o perito. Quem que é o perito? Na definição lá de perícia, perito é um expert de confiança do juízo que vai dizer alguma coisa lá para o juiz. Daí pode ser, esse perito pode emitir parecer, no nosso caso, se for um perito psicólogo, pode emitir parecer, ou o laudo. Vou explicar para vocês a diferença de um e outro. Mas é alguém de confiança do juiz que avalia e emite, então, esse documento para o juiz tomar a decisão dele lá, né? Agora, a parte avaliada, ela pode contratar um assistente técnico. E qual que é a função do assistente técnico? Tem uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, que eu não me lembro o nome agora, o número, mas tem uma resolução que trata especificamente do que é o perito e o que é o assistente técnico. O assistente técnico, ele é um profissional que vai avaliar se o trabalho do perito foi feito de maneira correta. Então, digamos que eu fiz uma avaliação de guarda em que estava sendo discutida lá a alienação parental. E vocês sabem que esse é um tema bastante controverso. Né? A alienação parental, inclusive, estão querendo... O Conselho Federal de Psicologia se posiciona no sentido de revogar a lei da alienação parental. Porque ela vem sendo utilizada, inclusive, como instrumento de manobra de abuso sexual. Então, o que acontece? Os homens, os pais das crianças, que que abusam sexualmente das crianças, acabam acusando a mãe de alienação parental. É uma das coisas que acontece. E aí, voltando, né? Por que eu comecei essa prosa? Então, eu sou profissional da psicologia, fui nomeado perito e fiz lá uma avaliação, né, nesse caso de alienação parental. Constatei alienação parental. Porém, eu me utilizei de teste que não é reconhecido. Me utilizei de constelação familiar. Não sei se alguém aqui faz, mas já estou dando uma cutucada. Já estou dando uma cutucadinha. Vocês sabem que psicólogo não pode fazer isso, né, minha gente?
Enfim, eu utilizei da constelação familiar e cheguei às minhas conclusões ali. Não é reconhecido pela psicologia. O que o assistente técnico faz? Ele diz, olha, essas conclusões aqui não podem, né? São completamente equivocadas. Por quê? Porque o profissional, o perito, utilizou um teste que não é reconhecido, ou ele constrói o que é muito comum. Daí eu vou contar para vocês agora uma coisa. Nas minhas duas, em uma especialização, no mestrado e no doutorado, eu estudei documentos. Eu analisei processos judiciais. E em todas elas eu entrei em contato com documentos de profissionais do serviço social e da psicologia, com relatórios, com laudos. Gente, tá feio o negócio. Tá muito mal feito. Não estou dizendo aqui que o meu é o perfeito, não é. Mas mal feito. E mal feito em que sentido? Os profissionais estão escrevendo, eles não estão sustentando as afirmações deles em teoria psicológica. Eu estou dizendo para vocês vão ver que no laudo, por exemplo, é obrigatório ter referência. Referência, sabe? Citação e referência, igual ao trabalho de faculdade, no laudo é obrigatório ter. Uhum. É obrigatório ter. O que isso está dizendo para a gente? Que todas as suas afirmações, obrigatoriamente, elas têm que estar sustentadas na ciência psicológica. O que eu encontrei, por exemplo, na especialização em psicologia jurídica, eu fui estudar o que os profissionais estavam falando sobre adolescentes autores de ato infracional. E o que eu encontrei foi, tanto que foi esse o título da monografia, imaturos, desestruturados e perigosos. Aí eu pergunto a vocês, o que sustenta para mim, na psicologia, na teoria psicológica, o que é ser um ser perigoso? Então, como é que você adjetiva um sujeito como perigoso se você não encontra isso na ciência psicológica, entende? A teoria tal diz que uma pessoa perigosa é aquela que blá, blá, blá. Se você encontrar isso, né, na ciência psicológica, ok. O que eu estou querendo dizer para vocês? Imaturo. O que é ser um ser imaturo, considerando um adolescente? Desestruturado, aí aqueles termos bem preconceituosos, sabe? De família desestruturada, ou adolescente desestruturado. Enfim, então, gente, raro, digo para vocês, de verdade, porque daí trabalhando também no judiciário, eu tenho contato com os relatórios produzidos pelos profissionais da rede e tal. Raro encontrar uma fundamentação teórica nas afirmações, bastante juízo de valor moral, coisas do tipo assim. Acho que eu até contei para vocês no curso de escuta especializada, né? O que adianta ofertar tratamento se a pessoa não quer se tratar? Isso num laudo, num relatório psicológico. Um profissional da psicologia usando esses termos, inclusive, desse jeito. O que adianta se a pessoa não quer? E era uma questão de uso abusivo de álcool e outras drogas. Que aí já é uma outra questão, né? Quem trabalha nessa área entende o quanto é difícil para a pessoa, inclusive, se engajar, né, nesse tratamento, reconhecer que tem um transtorno mental ali que vai entrar na ordem dos transtornos mentais, né? E a questão das recaídas não é só uma questão de volição, de mera volição, eu quero ou não quero, né? Então, contando isso para vocês, para a gente pensar, né, na maneira como a gente divulga essas coisas, na questão do perito, do assistente técnico, porque daí o assistente técnico vai ter essa função de avaliar o trabalho do perito. Ele não vai lá estar junto, ele não vai trabalhar como avaliador, ele não vai participar dos procedimentos. Tipo, o perito vai fazer uma entrevista, o assistente técnico vai estar junto. Não. O assistente técnico, ele avalia o produto do trabalho do perito. Ele vai avaliar o quê? O laudo. Ele vai pegar o documento do perito e ele vai avaliar se o que o perito fez estava de acordo com a ciência psicológica. Daí é uma outra coisa, gente, que vocês têm que tomar um cuidado muito grande, tá?
Até lá a gente vai ver na resolução do conselho que nos laudos vocês podem colocar no finalzinho deles lá, esse documento não serve para qualquer outra finalidade que não seja essa que foi solicitada. Por que que isso tem lá na resolução? Porque muitos advogados e pessoas estavam solicitando laudos psicológicos de profissionais da área clínica para utilizar lá no processo judicial. Isso não pode. Cuidado com quem trabalha na área clínica. Muito cuidado. Se teu paciente, cliente, sei lá como é que você chama, solicitar um laudo seu, busque saber para que ele está querendo esse laudo. Se ele não vai querer utilizar isso lá na justiça. E coloque a finalidade ali, ó. Este documento não pode ser utilizado para fins judiciais ou não. Por quê, minha gente? Porque avaliando só o seu cliente, você está sendo parcial. Entende? Você não tem o outro lado. Você não tem a outra pessoa. A sua cliente, ela está dizendo para você, a sua paciente, estou num grande sofrimento porque o meu ex-marido, ele abusa sexualmente da minha filha, porque a minha filha vai na casa dele nos finais de semana e ele está abusando dela, e blá, 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 lá, 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 né? Aí aí ela te solicita, né? Então, avalie, produza um laudo para mim, para eu levar para a justiça, porque eu preciso tirar a minha filha dele, do contato com ele. E você vai lá e produz esse laudo. Né? Você está ali compadecido com a sua paciente, sua cliente, e você produz esse laudo. Né? Que ele vai ser parcial. Você não tem esses outros sujeitos participando dessa avaliação para você aferir algo sobre eles. Então, a indicação é que você sempre coloque isso para que não seja utilizado, porque você pode sofrer um processo disciplinar ético se você fizer esse movimento, já que você está sendo parcial.